Olá, começa a partir de agora mais um programa Renovando Vidas, o programa da família que você acompanha através da nossa Web TV e Web Rádio Renovando Vidas. Desde já fica aqui os nossos agradecimentos a todos vocês, amigos internautas, que têm acompanhado e prestigiado a nossa programação. Lembrando que além desta programação que você acompanha neste momento, nós temos várias outras opções, então navegue aí pelo nosso portal, ouça a nossa Web Rádio e com certeza você será tremendamente abençoado por Deus. Quero também lembrar que todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas na TV Antares, nós temos o nosso informativo Renovando Vidas. Conto também com a sua participação. E caso você queira nos dar uma sugestão, fazer uma crítica, com certeza será muito bem-vindo. Você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail aravideos@uol.com.br. E dando continuidade à nossa programação, hoje nós iremos acompanhar a palavra do Senhor mais uma vez. Este é um grande privilégio que nós temos de semanalmente estarmos juntinhos compartilhando, sendo ensinados, advertidos pela palavra de Deus, que é a voz de Deus, que é a vontade de Deus para mim e para você. Hoje o nosso texto está no livro de Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo de número 16. Amados, esse texto ele fala claramente 6 coisas que o Senhor detesta, 6 coisas que desagradam profundamente a Deus, e a 7ª o Senhor abomina. Então são 7 lições, 7 coisas que eu e você precisamos nos sondar, porque nós sabemos que quando alguém gosta de nós, quando alguém nos ama, nós fazemos o possível para agradar esta pessoa. E Deus nos ama, Deus cuida de nós, por isso nós precisamos estar vigilantes para não desagradarmos o coração de Deus, para não entristecermos a Deus. E esta palavra do livro de Provérbios vem trazer 7 coisas que desagradam profundamente a Deus. Vamos acompanhar a leitura da palavra. Provérbios capítulo 6, a partir do versículo de número 16. 6 coisas que o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Amados, a 7ª, e é aquela que o Senhor, como diz a palavra, abomina, é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Mas nós iremos começar a analisar profundamente este texto a partir da primeira coisa que desagrada o Senhor, que o Senhor aborrece, como diz a palavra. São 6 coisas que o Senhor se aborrece, se entristece conosco quando cometemos. E a 7ª, a sua alma abomina. O Senhor, mais do que se entristece, ele se abomina com as 7. A primeira delas são pessoas que têm olhos altivos, olhar arrogante, olhar orgulhosos. A Bíblia diz no mesmo livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 12 e 13: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. A soberba e a arrogância. Amados, quando Deus nos orienta a respeito de olhos altivos, Deus está falando a respeito de pessoas que são arrogantes, pessoas que são orgulhosas, que olham para os outros como se fossem superiores, que conseguem se achar maior do que todos. Amados, isso o Senhor se aborrece, olhos altivos. E essa então é a primeira coisa que o Senhor se aborrece: olhos altivos, olhares arrogantes. Amados, muitas coisas que nós fazemos começam no nosso olhar, no nosso pensamento,
E isso, a partir daí, então, é gerado no nosso coração e em pouco tempo nós colocamos isso em prática. Então, cuidado com a maneira com que eu e você temos olhado para as coisas. Nós precisamos buscar um olhar espiritual sobre todas as coisas. Não julgarmos, não condenarmos. O nosso olhar precisa ser o olhar cristão. Olhar cristão é o olhar de Cristo. É assim que temos que olhar para as outras pessoas, para o que elas vivem, para o que elas sofrem e não apenas para o que elas cometem. Então, precisamos eliminar este olhar altivo das nossas vidas. Amém? A segunda coisa que a Bíblia nos orienta a respeito do que o Senhor se aborrece é a língua mentirosa. A língua mentirosa. A Bíblia diz em Provérbios 13:5. Se você tem acesso aí à sua Bíblia, abra ela, vamos dar uma passeada na Bíblia, né, para sermos edificados. A Bíblia diz que o justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Amados, por que que o Senhor aborrece a língua mentirosa? Porque como nós vimos aqui em Provérbios 13:5, aquele que é justo, ele não pratica mentira. Aquele que não é, ele pratica mentira e em pouco tempo ele é constrangido pela sua mentira. Porque a Bíblia diz que nada fica em oculto, que o Senhor torna todas as coisas latentes, todas as coisas aparentes ao seu tempo. Então, cuidado com a mentira. Aquilo que você está plantando hoje, aquela sementinha que talvez você semeou hoje de mentira, você irá colhê-la lá na frente. E aí, com certeza, é algo muito constrangedor quando alguém levanta algo falso, inventa algo e depois é desmentido. Então, a mentira, ela tem uma consequência. E a consequência da mentira é o constrangimento. Aquele que mentiu será descoberto. E aí, então, nós sabemos a consequência, o constrangimento e a vergonha. A Bíblia ainda continua nos dizendo que o Senhor, ele se entristece com as mãos que derramam sangue inocente. Como diz a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo de número 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo a toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Amados, assim como no tempo de Noé, Deus se entristece com aqueles que cometem violência, com aqueles que se levantam contra a vida do outro. Não existe motivos para isso, não há como se justificar diante do Senhor. Deus, como diz a palavra, se aborrece daquele que derrama o sangue inocente. E a Bíblia ainda continua nos orientando que Deus se aborrece daquele que tem o coração que trama projetos iníquos, projetos ruins, aquele que planeja, aquele que sabe que está errado, mas continua dentro daquele propósito, aquele que sabe que aquilo que vai fazer pode até beneficiá-lo, mas vai prejudicar outras pessoas. O Senhor se aborrece disso. E esta orientação o Senhor nos traz também em outras passagens bíblicas, como no Salmo de número 37, a partir do versículo de número 12, que diz: que trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar-se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhe transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. Amados, a Bíblia está dizendo que o Senhor se entristece com aqueles que têm o coração com projetos ruins. Então, muito cuidado.
Talvez, aparentemente, você até conseguirá algum benefício, mas cuidado, porque os olhos do Senhor estão sobre os ímpios também. E o Senhor estenderá as suas mãos em ação de justiça, e o Senhor honrará os justos. E que eu e você possamos estar entre eles, entre os justos, entre os que temem ao Senhor, entre os que purificam todos os dias o seu coração, eliminando toda raiz de pecado, todo pensamento contrário à vontade do Senhor, porque nós sabemos quando estamos errando, nós sabemos a consequência do que estamos fazendo. A Bíblia ainda diz que o Senhor se entristece com aqueles que têm os pés que se apressam a correr para o mal. Vamos ler em Romanos 12, 1, 2. Romanos 12, 1 e 2. A Bíblia diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que representeis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, estes dois versículos estão nos orientando a respeito do que devemos fazer. E aqui neste versículo, nós vemos o finalzinho do versículo de número 18, nós vemos o que o Senhor está dizendo que não devemos fazer. Muitas pessoas hoje têm pressa para cometer o mal, têm anseio em cometer o que é ruim e correm, como diz a palavra do Senhor, se apressam em correr para o mal. Deus se entristece, como diz a palavra, Deus se aborrece. E no versículo de número 19, nós vemos a sexta orientação de Deus para nós. O sexto ponto em que o Senhor se aborrece: testemunha falsa que profere mentiras. E para confirmarmos mais uma vez dentro da palavra, nós vamos ler na Bíblia, no livro de João, capítulo 8, a partir do versículo 44, que diz: Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos? Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me crês. Amados, testemunha falsa que profere mentira são filhos do diabo. Aquele que profere mentira, aquele que é testemunha falsa, que lança ou que se levanta com um falso testemunho, ele está sendo igual ao próprio diabo, como diz a palavra do Senhor. Então, se nós formos analisar cada um desses pontos, nós precisamos entender e viver dentro deste temor. Muito cuidado ao falar daquilo que você não sabe, muito cuidado de falar daquilo que você apenas ouviu. E vai multiplicando de forma errônea, e lá no final nós vemos grandes consequências tristes e terríveis. E quem se agrada disso? O diabo, porque a palavra diz que Deus se aborrece, se entristece. E agora, para concluirmos esta palavra, nós vamos para o ponto em que o Senhor citou de forma mais íntegra. O Senhor disse que 7 coisas o Senhor se aborrece, mas a sétima a sua alma abomina. Então, entre todas as outras que o Senhor se aborrece, essa é a pior. Essa é a que o Senhor abomina, que o Senhor rejeita, que o Senhor não aceita, e que com certeza esta palavra está no texto bíblico porque o Senhor viu, tem visto e ainda verá, infelizmente, isso acontecer entre nós, irmãos, nós cristãos. Muito cuidado, eu e você precisamos ter. A Bíblia diz: o que semeia contenda entre os irmãos. Amados, a fofoca, aquilo que contamina, aquilo que prejudica a vida do outro. É como se quando as pessoas falam de você, você não aceita, mas muitas vezes temos muita facilidade de falar do outro. Muito cuidado, porque isso o Senhor abomina. A Bíblia diz aqui no mesmo livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 20.
Provérbios 26, versículo de número 20. A Bíblia diz: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Amados, se não houver lenha, o incêndio não vai aumentar, ele vai se apagar. Mas muitas vezes o que tem feito com que a intriga, a fofoca aumente é a língua maldizente. É aquele que não sossega, que tem prazer em falar do outro, que tem prazer em descobrir o outro para poder contar, que tem prazer no pecado do outro, talvez para se sentir melhor, para se sentir mais santo, para encobrir os seus próprios pecados, os seus próprios erros. Olha fixamente para a vida do outro, para os erros do outro, para o pecado do outro, e isso se torna lenha, lenha na fogueira. Nós precisamos parar de jogar lenha na fogueira. Lenha na fogueira, amados. Muitas vezes nós falamos daquilo que precisa ser esquecido, que o Senhor já perdoou, o Senhor já tratou com a pessoa, e aí nós tomamos aquilo para nós, porque aquele pecado que já foi redimido pelo Senhor, que já foi purificado, que já foi perdoado, através da nossa língua, através da fofoca, através daquilo que contamina, nós que estamos fazendo isso, que passamos a ser pecadores, porque muitas vezes aquele que pecou já se purificou, mas aqueles que continuam transmitindo, falando e aumentando, esses estão e estarão em pecado. E isso a Bíblia diz que o Senhor abomina. Nós vamos ver mais uma vez na Bíblia uma orientação do Senhor. Agora no livro de Romanos, capítulo 1, versículo de número 29. A Bíblia diz: cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. Amados, olha a profundidade desta palavra. Olhem a seriedade desta palavra. Que eu e você possamos olhar para a palavra com temor, buscando fazer o que é certo, buscando fugir de tudo isso que desagrada a Deus. Aqueles que são difamadores, muitas vezes também são invejosos. Muitas vezes a gente fala daquilo que a gente gostaria de ser, a gente critica aquilo que a gente gostaria de ter, a gente fala do pecado do outro para encobrir o nosso próprio erro. Então, muito cuidado, porque Deus está atento a todas as coisas, e muitas vezes a fofoca pode trazer morte, Não estamos falando nitidamente de morte física, mas morte espiritual. E eu e você teremos que prestar contas diante do Senhor de tudo o que falamos e de tudo o que fizemos. Então, cuidado. Precisamos estar atentos, amém? Que Deus possa ter falado com você, assim como falou comigo, e continuar falando conosco em relação às coisas que desagradam o Senhor. Nitidamente nós podemos aprender nesta palavra hoje, que você possa refletir mais uma vez nela, mais uma vez. Nós iremos repetir livro de Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 16. Leia e veja que o Senhor falará ao seu coração, amém? Fiquem todos com Deus, que o Senhor venha a abençoá-los tremendamente e que nós possamos viver a nossa vida agradando a Deus que nos ama tanto, fazendo o nosso melhor para este Deus que tem os seus braços estendidos, que nos abraça, que nos livra do mal e que cuida de nós todos os dias. Que Deus venha derramar muita saúde sobre a sua vida, sobre a sua casa, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, saúde sentimental. Que Deus venha te cobrir com o seu sangue, venha nos cobrir com o seu sangue e nos trazer a prosperidade financeira e a prosperidade espiritual todos os dias, amém? Que Deus nos abençoe tremendamente. Aguardo você na próxima semana, neste mesmo canal, neste mesmo endereço. Conto com a sua participação. Continue aí navegando pelo nosso portal, você será muito bem-vindo.